Podemos? Vai. Fala, mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e hoje, para mim, uma satisfação imensa trazer esse convidado aqui para falar com vocês sobre o tema de hoje é CCS. E agora, quem poderá me defender? E eu trouxe nada mais, nada menos do que o Chapolin Colorado Ordenha para falar com vocês aqui hoje, né? Bom, nós estamos aqui com muita satisfação recebendo o Ciro. Eu queria que o Ciro se apresentasse para vocês aí e depois eu complemento aqui o que eu acho sobre os poderes dele. Vamos lá, Ciro, obrigado. Aproveita aí para agradecer a sua participação aqui com a gente, agradecer também o IPRA por ceder esse espaço para você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo e se apresenta para o pessoal que a gente queria saber aqui, falar para a nossa audiência, quem é o Ciro? Então, o Ciro está aí a complemento no mercado, quase 18 anos no mercado de leite. Estou há 12 anos na IPRA desenvolvendo trabalho com a Toquivac, com as vacinas preventivas para mastite. E desenvolvendo esse trabalho em cima de máquina de ordenha e ordenhabilidade, né, em fazendas, principalmente no começo em Santa Catarina, mas hoje a gente já conhece um pouco mais do Brasil aí, entendendo da importância desse tema aí, independente do sistema de ordenha, né, que o produtor está usando, a gente sabe que esse é um tema que vai, sempre quando a gente melhora o conforto na hora da ordenha, essa vaca responde para nós em maior produtividade. Então, o Ciro hoje vive um pouco esse dia a dia aí de fazenda, de treinamento com equipes de laticínios, falando principalmente desse tema aí de CCS, que é um desafio nosso diário, que parece que é um desafio que a gente vem perdendo, e vem perdendo mesmo ele, porque a CCS nossa vem aumentando a cada ano que passa, né? A gente recebe muitas perguntas sobre nossas seguidoras, casado, solteiro, tem filhos? Cara, somos casados, temos 2 filhos. Um mais interessado por essa área, o outro mais pela área de TI. Então vamos deixando aí para ver qual deles que vai surgir e vai seguir essa formação aí. Mas esperamos que algum deles consiga seguir e aproveitar esse conhecimento, aí, essas portas que a gente vai poder abrir aí pelo caminho. A gente está tendo umas experiências boas, hein? Essa turma do TI aí, quando começa a entrar no agronegócio, começa a entrar no leite, está fazendo um estrago aí com produtos novos, software, tem um monte de coisa interessante aí que está precisando de mesclar cada vez mais, né? E fica aqui comigo que nós vamos falar sobre isso hoje. Com certeza. Hoje nós vamos colocar tecnologia no negócio aí. Mas, Ciro, eu queria te fazer uma primeira pergunta. CCS é um problema no Brasil? E a segunda pergunta é se está piorando ou se está melhorando? Então, a CCS no Brasil em si, hoje, ela é um desafio. A gente consegue hoje, assim como a Companhia do Leite, a IPRA também consegue circular em vários laticínios, em vários degraus aí da cadeia produtiva de tamanhos de laticínios, pequenos, médios e grandes. E a gente vê que ela vem tornando um desafio cada vez maior, né, dentro do laticínios, principalmente porque ela precisa um plano muito claro lá na fazenda, de execução, ela precisa depois de educação continuada, né, então o CCS não é CTP, que a gente acertou o resfriamento, acertou a limpeza do equipamento, acertou a rotina e se resolveu, né, quer dizer, a CCS hoje ela precisa ter um manual de educação continuada, como a gente fala, quer dizer, se a gente tirar o pé dessa fazenda, muitas vezes ela volta a aumentar, então precisa ter esses processos revisados, e ela vem num desafio maior nos últimos 2, 3 anos, aí, principalmente, por quê? Porque a gente vem melhorando muito na questão de nutrição, de alimentação, né? Então se produz um alimento melhor, se deu mais conforto para esses animais, e se teve também uma evolução genética muito grande. E essa evolução, ela parte de um princípio, principalmente da chegada do genoma. Então, até a chegada do genoma, até a gente ter esses primeiros animais aí em lactação, a gente falava hoje em ordenhabilidade, buscava ter 50% do volume de leite em 2 minutos. Pós-pandemia, pós-genoma, já que esses animais parindo, a gente já começou a perceber que esse volume de leite estava aumentando. Quer dizer, estava saindo hoje de plantéis médios de 50% para 60%, 62% do leite em 2 minutos. E querendo ou não, isso é um volume muito grande que o genoma trouxe, que foi a padronização dos partos mamários, então essa vaca bota mais leite em menos tempo,
Então, isso muitas vezes já derruba aquela pergunta que o pessoal, não, mas essa vaca está dando 10 litros, vai me dar 15 litros, ela vai demorar mais? Não. Ela vai me dar o mesmo volume de leite no mesmo tempo, porque é da fisiologia da glândula mamária. Então, isso, o genoma fez com que cada vez mais um problema que a gente já tinha no passado, que era a questão do equipamento de ordenha, da manutenção ou a falta dela, aparecer cada dia mais no dia a dia das fazendas. Então, esse é o principal desafio. A gente tem muitos programas de CCS rodando, mas eu sempre falo que, para mim, o ponto de partida de um bom programa de CCS hoje é entender qual que é o funcionamento da máquina de ordenha naquela fazenda e como que eu vou fazer a matemática da máquina se adaptar à biologia das vacas. E não o contrário. Então, hoje, normalmente, quando a gente chega numa fazenda hoje, se tem um padrão de instalação que veio de uma revenda, que veio de um padrão lá de trás, onde essa vaca mudou, e eu preciso entender hoje, quando a gente fala em regulagem de equipamento de ordenha, cada fazenda é um mundo, não é uma receita de bolo, quer dizer, a gente tem que cumprir normas, mas eu tenho que entender que vai ter a parte da biologia que vai estar interferindo aí, nos fluxos de leite, na quantidade de vácuo que vai ser consumido, no que eu vou poder trabalhar de pulsação ou não, uma pulsação mais agressiva, uma pulsação menos agressiva. Então, tudo isso vai depender de que plantel nós estamos falando, de que genética a gente vai estar falando. Mas eu falo para vocês que, independente se a gente está falando de um holandês, de um Jersey, ou de um girolando, ou de um giro, todos esses animais estão evoluindo com o genoma. Então, todos eles estão sofrendo essa mudança. Ô Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe aí que você já rodou bastante o mundo, já viu um monte de ordenha, um monte de lugar. E com relação a CCS especificamente, no mundo, esses dias eu estava escutando, eu vi eu achei engraçado isso, eu escutei um francês falando do problema que ele tinha na relação com o laticínio. Depois eu vi que na Itália, eu vi um artigo que estava falando sobre isso justamente, da relação do produtor e indústria também, que é um pouco conturbada, e a gente achava que isso era só no Brasil, né? Então, na hora que você vê, isso acontece em vários lugares. Com relação a CCS, para o pessoal não achar às vezes que é só no Brasil que tem isso, como é que é no resto do mundo? A gente vê também a mesma dificuldade, a CCS aumentando. O que você me fala se comparar o Brasil com a experiência que você já teve internacionalmente? A gente vê também nos outros países aumentando, claro que não tão rápido como aqui, porque lá, quando a gente fala principalmente Europa, Estados Unidos, Canadá, existe uma legislação para equipamento de ordenha, então ele tem que cumprir alguns requisitos que na América Latina a gente não tem isso, então teoricamente se segue, mas não é a risca. Mas, por exemplo, hoje, vamos falar especificamente hoje de uma bactéria que causa aumento de CCS, que vem trazendo um desafio grande para as fazendas, que é ubris, por exemplo. Todo mundo hoje vive o desafio de ubris, porque também está relacionado com esse aumento na produção de leite, na verdade, o volume de leite em menos tempo, relaciona uma bactéria que, teoricamente, é um agente por si só ambiental, mas que está com um comportamento hoje contagioso, justamente porque eu aumento o risco de hiperkeratose nessas fazendas, eu estou causando dores, a vaca está demorando mais tempo para ser ordenhada. Então, com relação a essa bactéria, principalmente falando aí, a gente vê que os desafios são os mesmos do Brasil. Aqui a gente tem alguns outros desafios que talvez um pouquinho mais a deficiência hoje, por exemplo, com a Aurora, que são números que eu posso falar para vocês, 52% das bombas de vácuo nas 240 fazendas não tinham capacidade. Então, quer dizer, eu não tinha capacidade de bomba, que deveria ser o pré-requisito inicial, né? Eu posso ter o melhor sistema de pulsação, o melhor sistema de tubulação de leite. Se eu não tiver capacidade de bomba e um bom regulador, a minha ordenha já começou errada. Ciro, segura para mim um pouquinho aí, que eu até respira. agora. Eu até assustei agora. Nós estamos falando de uma amostra de 240 produtores, 50% não tinha capacidade de bomba. 52% não tinha capacidade de bomba. Mais da metade não tem capacidade de bomba. Que tipo assim, aí já começou errado, né? Tipo assim, mais da metade já começou errado, porque se você não tem bomba, não tem a falta de produção, é impossível de ter estabilidade de vácuo na ponta. Falta vácuo, tem flutuação, então olha como o problema é complexo, porque a gente está falando aí de um sistema hoje que, se nós formos buscar limite, eu acho que esse número passa de 60.
Vamos ver. Eu já considero que hoje eu já tenho um feeling um pouco melhor dentro dessas fazendas. Claro que aí a gente está falando em fazendas tanto de balde ao pé, quanto de canalizada, quanto de extração, quanto transferidor, então tudo dentro desse processo não tinha. Então olha para te ver como um desafio é grande. E talvez, Ronaldo, uma das coisas que mais chamou a atenção é que a gente está indo já para o terceiro, quarto grupo, então são, querendo ou não, vão ser quase 5 anos de projetos junto com a Aurora, e cada projeto a gente foi melhorando alguma coisa, né? E quando a gente realmente percebeu que era bomba, hoje então a maioria dos produtores, a primeiro trabalho é uma sensibilização sobre a capacidade de bomba. E a gente já vê como a evolução é mais rápida em CCS, nesses grupos de produtores, onde os produtores foram lá e trocaram bomba de vácuo, e trocaram o regulador, por exemplo, que é a segunda peça mais importante do equipamento de ordenha. É uma coisa complicada, né? Porque normalmente quem vai ajudar esse produtor no primeiro momento é um técnico veterinário, zootecnista, alguém da área que ele vai pensar na vaca, vai pensar na biologia, né? Vai fazer cultura. Então, ele vai fazer cultura, CCS individual. Aqueles que estão começando vai fazer uma CMT ali para tentar resolver o problema, mas na verdade você não atacou a raiz, né? Blitz terapia, tratou para Galact. Eu lembro muito do Rafael Ortega, nas primeiras visitas nossas aqui no Brasil, teve a oportunidade de conhecer, né, Ronaldo? Sim. Quando a gente ia para uma fazenda e a gente fazia essas medições e dava tudo errado, e faltava a capacidade de bomba, e o Rafa só dava uma risadinha amarela, e dizia assim, cara, vocês nunca vão conseguir resolver isso se realmente não olhar para a máquina de ordenha um olhar melhor e entender um pouco mais quais são os desafios. E assim, aproveitando aqui o espaço para deixar um abraço aí pro Rafael Ortega, é uma pessoa que tive o privilégio de conhecer, ser humano sensacional, né, altamente respeitado aí nesse meio da bovinocultura leiteira, especialmente falando aí de controle de mastite, conhecido aí no mundo todo, né, e um profissional muito respeitado, pessoa, gente boníssima, deixar um abraço forte para ele aqui. Ciro, eu queria, só para reforçar, né, o que você disse, coisas grosseiras, mais da metade dos produtores com bomba equipamento ineficiente, né? Equipamento sem capacidade, né, para a forma que ele está dimensionado. 50% de falta de bomba. E eu vou te dar um outro número. Num levantamento que eu fiz, 101 propriedades. A gente fez um trabalho com 101 propriedades, 73 dessas 101 propriedades fazia força na ordenha, com a mão. E aí, ou seja, você cruza... Clássica garrafa PET. Ou com a mão, garrafa PET, paralelepípedo, e os diversos. Aí você soma as duas coisas, né? Como falta capacidade na bomba, por que você acha que o cara tá fazendo força, né? Mas é uma coisa assim, que eu sempre, quando eu vou falar, e até não queria trazer tanta polêmica, mas já que veio o assunto, vou ter que falar. É uma coisa que eu falo muito, por exemplo, hoje, principalmente na questão do que a gente errou, né? Com mudança, a gente está mudando, trazer a biologia, a matemática, trazer a informação, trazer a inteligência artificial, é muito isso que eu falo. Eu sempre pergunto para quem trabalha com equipamento de ordenha, quando eu vou fazer treinamento, só para dizer para eles que a gente vai quebrar paradigma, e eu acho que essa é a nossa função no dia a dia, eu pergunto para eles, por que um balde ao pé, um latão, vocês regulam o vácuo a 50 kPa e uma canalizada linha média, onde o leite tem que subir, vocês regulam ela em 46 kPa. Aí a resposta, não, mas é assim. Não é que é assim. É que nós instalamos o latão, o balde ao pé, a vida inteira errado, com excesso de vácuo. Então, quando chegava o terço final da ordenha, esse vácuo estava muito acima dos 43, 44 kPa no ponto teto, e a vaca segurava leite. E aí o produtor tinha que ir lá e botar a mão para realmente tirar esse 1 litro, 1,5 litro de leite que essa vaca estava segurando. E era tudo uma questão de quê? De excesso de pressão. E é muito louco, talvez a gente está falando ainda de balde ao pé, mas não vamos esquecer que se a gente for nas indústrias do Brasil hoje, brasileiras, ainda é o equipamento mais vendido. Mas, de qualquer maneira, só voltando na questão do equipamento, então, assim, é lógico, porque às vezes pode dar essa impressão também, Ciro, eu queria que deixasse bem claro.
o equipamento de vácuo, a bomba de vácuo é o principal para primeiro você ter força, né? Vamos colocar dessa maneira, para poder ter a ordenhabilidade da vaca. Mas não quer dizer que você trocou a bomba que resolveu o seu problema de ordenha também, né? Aquela borracha de 3 anos lá, ela faz parte do processo. Eu acho que... Mas antes do Ciro dar essa resposta, Ciro, eu preciso de um segundinho seu, porque agora é hora da gente faturar, buscar o leitinho das crianças, né? Primeiramente, eu queria deixar um recado para vocês aqui, antes de convocá-los para dar aquela ajudinha para nós, queria deixar um recado para vocês aqui. Fica aí comigo que nós vamos falar de uma questão extremamente inovadora que a Companhia do Leite, junto com a Milksat, vai trazer para vocês para o mercado. É parte do tema, é parte do Quem Poderá Me Defender que nós vamos trazer para vocês aqui. E isso tudo vai acontecer para vocês em parceria com a IPA e um consórcio de muitas outras empresas aí que estão entrando com a gente para poder ajudar o produtor, né? A gente identificou no mercado, conversando com produtores na ponta, indo lá no curral, e o pessoal reclamando para a gente que a grande dificuldade é mão de obra para poder fazer as coisas acontecerem. Não tem resistência do produtor lá na ponta? Eu falo que não tem, mas boa parte dos produtores querem melhorar, boa parte dos produtores querem ter o produto de qualidade para poder, e podemos dizer sem sombra de dúvidas, a maioria quer entregar um produto de qualidade, quer cuidar bem dos seus animais. E às vezes falta condição, mão de obra, parceria, conhecimento, estrutura para poder fazer chegar. E eu acho que nós estamos trazendo para vocês a solução. Segura com a gente aí um pouquinho que tem muita coisa boa para vir nesse podcast hoje. E não podendo deixar de chamá-los, convidá-los a nos ajudar a levar mais conhecimento para essa nossa cadeia produtiva que é tão deficiente. Eu queria, para poder nos ajudar a levar esse conhecimento, queria a ajuda de vocês. Entra aí, vai lá, compartilha esse episódio e aqueles episódios que você mais gostou no grupo de WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp da associação, no grupo de WhatsApp do tanque comunitário, com seus amigos. Manda para onde você puder e ajuda a gente a levar esse conhecimento aí da bovinocultura leiteira para mais pessoas. E se você ainda não segue a Companhia do Leite nas redes sociais, tá na hora de correr lá no Instagram, segue a gente no Instagram, segue a gente nas demais redes sociais, estamos em todas aí, @Companhia do Leite. E chama o nosso amigo lá. E aquele abraço pro Leandrinho com a JPA Agro também, que você vai ter que seguir, com certeza absoluta, né? Eu acho que são os dois aí que você não pode deixar de jeito nenhum. E hoje a gente também não pode deixar de falar da IPRA. Afinal de contas, como é que são as redes sociais da IPRA, Ciro? Ou a sua? A minha é Siqueira.Ciro, tá? E a IPRA é só Bovinoimmunity. Então tá bom, então. O Darius vai deixar para vocês aí embaixo também, vai deixar aqui, viu, Darius? Lembra de colocar aqui para a turma, pra vocês poderem seguir também o pessoal da IPRA e o Ciro, lógico, que tá junto com a turma. O último recado, se o seu laticínio, se eu não falar isso aqui hoje... Se eu não falar isso aqui ia hoje... ter BO. Nosso time tá exigente, a galera do marketing nosso aqui tá puxando nossa orelha. Se eu não falar para vocês aqui hoje, eu vou tomar um puxão de orelha. Pessoal, se o seu laticínio, para quem você está fornecendo leite, o laticínio que você trabalha, se ainda não trabalha com a Evomilk, vocês estão atrasados no tempo. É o único sistema do mercado em que nós temos o aplicativo de comunicação da indústria com o produtor, o aplicativo dos técnicos de campo da indústria, potencial de roteirização e o aplicativo do transportador. São 4 módulos em um. Uma indústria de laticínio hoje, para poder ter tudo que o Evomilk tem, ela tem que contratar 2, 3, 5 empresas às vezes aí para dar esse suporte. É a inovação chegando para você aí no campo. Se o seu laticínio não tem, puxa a orelha do dono lá e chama ele para conhecer a gente. Mais sistema e menos papel. Né? É isso aí. Mais sistema e menos papel, porque não é possível. Aquela hora que você está com o fiscal, que você precisa de mostrar aquela visita, você não acha nem por reza, então está na hora de você começar a digitalizar isso aí para poder transformar de uma forma mais fácil, para poder fazer todas essas execuções bem feitas e fazer de tudo para não ganhar aquela multinha, né? Quem nunca ganhou. Exemplo simples para o produtor. Exemplo simples. O laticínio te mandou o resultado de análise no dia 20 do mês seguinte, na hora do pagamento.
Já coletou outra amostra. O resultado deu ruim, vai dar ruim 2 vezes. Então esse mundo acabou, gente. O resultado vai sair direto. Analisou na clínica do leite lá no dia 15 do mês anterior, você vai receber o resultado assim que o resultado sair. Esse é um novo mundo, entre várias outras melhorias que o Evolmico pode trazer para vocês. Fecha o parênteses, vamos voltar com o Ciro aqui? Vamos voltar. O assunto é longo. Ciro, você tá aí ainda? Câmbio? O Ciro, ele é a pessoa que mais entende de ordenha que eu conheço. Pode ser que tenha gente que entenda mais de ordenha do que ele, mas mais apaixonado com ordenha do que ele, aí eu duvido. Não tem. Nesse mundo, não tem. Ele é um fanático por ordenha, conhece tudo sobre o assunto, e vocês não podem sair daí que tem muita coisa boa pra gente trazer para vocês. Vamos lá, turma? Posso fazer uma pergunta ainda que eu queria, dentro daquela linha ainda que eu estava falando com o Ciro? Senta o chinelo, que você pode tudo. Ciro, voltando aqui, hein? O negócio da bomba de vácuo, é lógico que você precisa de vácuo suficiente para a coisa funcionar, a gente precisa que todo equipamento esteja organizado, mas aí tem aquela máxima, né? Igual você falou, quem dá balde ao pé é a ordenha é o equipamento mais vendido na hora que você chega nas revendas, né? Ou seja, ainda vamos ter que conviver muito com esse equipamento aí. A pergunta que eu queria falar para você, que eu queria te fazer é: a gente consegue uma ordenha balde ao pé bem organizada, bem estruturada para poder tirar um leite de qualidade, ou de fato eu precisaria de uma ordenha canalizada para poder ter a qualidade necessária? Perfeita pergunta. Perfeita pergunta. Eu acho que isso vai nos ajudar muito a gente entender um pouco mais sobre ordenidade com números. Quando a gente fez o segundo projeto da Coopera 1, que é uma das cooperativas afiliadas à Aurora, o Roger, que era o responsável pelo projeto, ele estava formando em agronomia e ele fez o TCC dele com base na melhoria nos sistemas de ordenha. E o melhor sistema, onde a gente teve a evolução mais rápida de CCS, foi nas balde ao pé, onde simplesmente a gente chegava na época, regulava o vácuo lá em 40 e botava os pulsadores a funcionar, né, o equipamento a funcionar, regulava o vácuo em 44 kPa e dali 3, 4 dias a gente ligava para o produtor e a resposta normalmente era a mesma. Não funcionou assim nem quando era nova. Então, por quê? Porque as vacas pararam nesse sentido e realmente começavam a produzir mais leite. Mas isso é traduzido em números, né? O número eu tenho aquilo que a gente ganha, a gente nunca esquece, então eu tenho esse número na minha cabeça, fácil para entregar para vocês. A média desse grupo de produtores de balde ao pé era em torno de 470 mil no começo do projeto, a gente entregou eles com 210 mil no final do projeto, no final do ano e meio. Então, mais ou menos, aí caiu mais da metade, né? De 470 para 210, fazendo, lógico, né? Corrigindo alguma coisa de manejo que precisava, mas basicamente corrigindo equipamento de ordenha. Corrigindo equipamento e trabalhando tudo aquilo que a gente já sabe hoje, que eu preciso ter manejo, rotina de ordenha, eu preciso ter um processo de secagem correto. A gente não está falando que a gente está inventando, reinventando, nada vai substituir tudo isso, mas a gente fala hoje que entender que o equipamento é uma peça-chave dentro desse processo, eu acho que é o grande segredo. E, gente, eu falo para vocês, eu vivo de vender vacina. Eu não vendo máquina eu não vendo consultoria. A gente sabe hoje da importância que tem a máquina dentro, porque hoje o produtor, cliente IPA hoje, ou de Topvac ou de UBAC, ele vai seguir usando o nosso produto se ele tiver um resultado final lá na ponta. Então, a gente entendeu qual que era, depois com os ensinamentos do Rafael, tanto uma fazenda de sucesso e uma sem sucesso. A gente começou a entender que realmente era o equipamento de ordenha, e aí talvez surgiu essa paixão que o Ronaldo fala aí, mas é muito mesmo essa inquietude da gente entender o porquê que uma fazenda ia bem e a outra não ia, então a gente começou a entender muito nessa questão de ordenha, e eu falo assim, hoje, os melhores resultados muitas vezes vêm desse perfil de produtor, muitas vezes a gente estava lá que não estava dando um investimento tão grande. Ciro, eu costumo dizer que bactéria dentro da glândula mamária, obviamente para fazer para ficar didático, né, e para poder trazer o drama da ordenha, mas eu falo assim, bactéria dentro da glândula mamária é igual cachorro que entrou na igreja, não entrou lá para rezar, entrou só porque a porta estava aberta mesmo. E as causas de porta aberta, né, na minha visão, vácuo, pulsação, teteira e sobre ordenha. Se eu pegar esses 4 aqui, 90% da lesão de esfíncter está aí.
Ronaldo, e assim, vamos entender hoje quanto que a qualquer momento uma vaca vai sentir dor no ordenho, mas ela vai sentir dor, ela vai produzir adrenalina quando o vácuo for inferior a 32 na ponta do teto e quando ele for superior a 43. Então, por que o 43? Porque 43 é a pressão alveolar que joga para dentro da cisterna para a vaca me entregar o leite. Tá? Então, ela gera a pressão para esse leite sair. E os 32, eu já estou falando que abaixo de 32 kPa ele gera refluxos. Então, esse refluxo, todos esses dois causam dor. Mas o refluxo ele vai acontecer quando? Normalmente no começo do ordenho. Quer dizer, quando essa vaca estaria produzindo o máximo de produção de ocitocina. Vamos pensar que essa vaca foi bem estimulada, teve 1 minuto e meio de preparação, coloquei o conjunto para ordenhar, fechou o vácuo abaixo de 32 na ponta do teto. Querendo ou não, houve refluxo. É uma das formas mais naturais de ter refluxo. A partir do momento que eu tenho refluxo, essa vaca produziu adrenalina. Bom, Gil, se ela produziu adrenalina, ela deixou de produzir ocitocina, prolactina e GNRH. Então vamos lá, ocitocina vai entregar o leite. Prolactina é o hormônio da produção. Define quanto aquele alvéolo vai produzir na próxima ordenha. E é a coisa mais fácil de explicar esse hormônio. Quando vai alguém estranho na sala de ordenha, na outra ordenha as vacas não produzem menos leite, é um fato. Então deixou de produzir prolactina. E GNRH, qual que é a influência? GNRH na reprodução, principalmente, é normal no nosso dia a dia de trabalho. Quando a gente faz um ajuste uma máquina e estava muito eficiente, ou que a gente identifica esse problema, agora com o passar do tempo eu já aprendi a fazer essa pergunta, eu faço uma pergunta, como está a taxa de reabsorção embrionária? E 1 mês, 2 meses depois eu vou lá e repito essa pergunta. E por incrível que pareça, essa melhora é mais de 50%. Só em eu melhorar a condição do equipamento, eu estou falando para vocês que interfere diretamente em reabsorção embrionária. Ciro, só para deixar bem claro para a turma, quando você fala de pressão alveolar, não é isso o termo que você usou? A pressão alveolar para esse leite poder, na hora que a vaca, entre aspas, ela espreme o alvéolo ali para poder sair o leite daquela unidade, né? E também você falou do refluxo. Você podia falar um pouco mais, pessoal que ainda não está acostumado com esses dois termos? O que é um e o que é o outro? Então, essa pressão alveolar é como se a gente pensasse que realmente a gente pensa a vaca nos dá o leite. Tá? A ordenhadeira, hoje o vácuo da ordenhadeira, ela sustenta o conjunto para não cair e faz a pulsação funcionar. Mas o vácuo da ordenha, ele não age puxando o leite para sair. Quer dizer, aqui a cisterna é essa pressão alveolar que faz esse leite chegar para dentro da glândula mamária. É como se quando a gente vai passar uma sonda, né? Vai passar uma sonda, nos primeiros segundos que passou, sai um jato forte, depois o leite escorre de maneira... Então, essa pressão é aquele jato forte que sai naquele momento. E o refluxo é justamente quando esse vácuo lá na ponta do teto baixa de 32 kPa, que nesse movimento que fase de abertura. Então, eu vou lá, vamos entrar no caminho. Eu vou ter as 4 fases da ordenha lá, que é teteira abrindo, teteira aberta, ordenhando, teteira fechando e teteira fechada. Quando esse vácuo está muito fraco, abaixo de 32 kPa na ponta do teto, quando essa teteira vai abrir, eu tenho um vácuo dentro da glândula mamária que acaba puxando esse leite de volta, esse leite que estava saindo, que estava lá já na teteira, de volta para dentro da glândula mamária, numa velocidade que a gente imagina, se fala aí acima de 100 km por hora, causando essa dor, por isso que as vacas ficam inquietas muitas vezes, né, ficam sapateando lá, nota elas inquietas, e, claro, como o Ronaldo falou, muitas vezes para uma bactéria contagiosa, é o que ela precisa, porque ela não consegue, ela tem que se multiplicar e ela não caminha, mas ela nada muito bem. Então, isso acaba passando de uma vaca para outra, uma bactéria que era um problema. Então, quando a gente chega numa fazenda que muitas vacas têm mastite, por exemplo, no teto posterior esquerdo, é porque realmente a maioria das começou, tinha esse teto e provavelmente todas as outras depois foram sendo ordenhados na sequência. Então, um animal que eu ordenhei com um problema, ele pode deixar residual no equipamento os próximos 6, 7 animais que vão entrar. Beleza. Show. E aí, pessoal, eu avisei que o tempo passa rápido, né? A gente
Estamos aí a... Meia hora, mais ou menos. Isso, aproximadamente já meia hora, e eu queria... eu acho que a gente trouxe aqui, Ciro, com muita clareza para o pessoal, a importância do equipamento de ordenha dentro do controle da mastite, e deixamos claro que não é uma simples bala de prata, né? A ordenha precisa estar calibrada e a gente precisa de conduzir os demais manejos, né? Secagem, tratamento, dipping, o programa dos 5 pontos antigo aí que o pessoal procurar, né? Que, se eu não estou enganado, ele é de 1967 ou 69. Então, ou seja, há muitos anos atrás, né, mais de 50 anos, o básico bem feito é verdade, né? E o equipamento de ordenha foi sendo deixado de lado ao longo do tempo, e a gente está trazendo aqui, reforçando a importância disso. Bom, Ciro ainda está comigo? Está me ouvindo? Pode falar. Bom, Só fazer uma ressalva dentro dos 5 pontos, hoje são 7 pontos que a gente fala, né, que entraria mais nutrição e ter vacinação, também os complementares desses 5 pontos aí, mais 6º e 7º ponto como ferramentas dentro de um programa. O pessoal também trata essa parte ambiental como um dos pontos importantes, né? A parte de manejo de cama, das áreas de descanso da vaca aí, como um fator relevante para o desafio para a vaca, né? Então, Ronaldo, é justamente isso, por isso que eu falei, então, eu tinha entendido do PCR, é justamente hoje, por que eu falo PCR? Porque a gente tem que começar a entender contra quem a gente está brigando. Porque vamos pensar hoje que muitas vezes um final de silo ou um começo de silo, ele é muito mais prejudicial quando a gente fala hoje de Klebsiella ou até Streptococcus aureus, do que um problema, teoricamente, de ambiente, de cama. Então, assim, por isso que eu falo hoje que trabalhar com PCR a nível técnico é muito importante. Hoje eu gosto muito de avaliar hoje cama de compost e de freestyle, principalmente, também é avaliar score de limpeza de ovo. Porque muitas vezes eu cheguei em fazendas que estavam com score 1 e 2 e que iam trocar a cama. Ou, por exemplo, fazenda que estava trocando a cama porque estava com surto de agalacto. Então, a gente tem que também hoje usar o PCR como uma ferramenta para a gente começar a trabalhar essa formação técnica para tomar essa decisão de forma mais assertiva, né? Então, nem tudo é ambiente. Eu sempre falo, a gente tem que, como técnico hoje dentro de uma fazenda, a gente tem que entender que, cara, a primeira coisa é trabalhar com dados dessa fazenda, e por isso que eu falo hoje, a gente sabe que a maioria delas não tem, e que o PCR pelo menos já nos dá um norte, que é DNA em 99,7% daquilo que está circulando na fazenda, e a gente consegue ter uma radiografia melhor dessa fazenda. Todos os programas nossos hoje da Aurora, a gente sempre trabalha junto com o PCR, identificando os agentes principais, e depois sim parte para as culturas na fazenda, mas o PCR hoje é uma ferramenta que vai estar presente no nosso futuro e vai estar presente dentro do nosso programa aí, Ronaldo, com certeza. Bom, e pessoal, dado ao tempo, né, eu queria chamar Ciro, a gente para poder dar um direcionamento aqui para os produtores sobre essa solução que nós estamos criando em conjunto, né, vamos trazer para o mercado em conjunto, para ajudar o produtor a ter essa adequação que a gente espera na fazenda. Você, né, é um dos atores aí que está ajudando a gente, um dos autores que está nos ajudando a criar esse trabalho. Se quer começar mostrando para o pessoal aí a base do negócio, a base da ideia? Claro, eu sempre faço esse comparativo, eu vou falar, eu acho que é a melhor forma de a gente explicar um pouco o porquê que a gente está aqui hoje falando sobre esse modelo, sobre esse centro de serviço compartilhado, é justamente para a gente não criar uma falsa expectativa, mas aí o produtor mesmo entender quanto que é complexa a atividade. Eu sempre gosto muito de falar hoje que quando aqui no Sul a gente fala que foi evolução da cadeia do frango, dos suínos, a evolução da lavoura. E eu sempre gosto de brincar, né, que com uma folha 4 a gente escreve todo o manejo de uma
apicultora, todo o manejo do lote de suínos, todo o manejo do lote de peru, de frango. Quer dizer, quantas folhas A4 eu preciso por leite? Bom, eu preciso uma para reprodução, uma para criar bezerra, uma para qualidade, uma para nutrição, uma para gestão, uma para produzir comida. Então, realmente, a atividade ela é muito complexa. E a ideia, né, Ronaldo, acho que básica do centro da a gente conversar é justamente a gente conseguir levar soluções para o nosso produtor, para ele conseguir tomar e a gente conseguir, junto mesmo com a equipe da Companhia do Leite, tomar as melhores decisões para essa fazenda, para ela realmente permanecer na atividade, porque o principal desafio hoje de uma fazenda permanecer na atividade não é o desafio dela ser melhor que a do vizinho. Ela vai ter que ser melhor do que ela foi o ano passado. Se ela quiser no mercado, ela vai ter que todo ano ganhar dela mesma. Os desafios não vão melhorar, não vão diminuir os desafios. Os desafios nossos vão aumentar e a gente vai conseguir tendo esses dados, né? Então, a ideia hoje desse trabalho, preocupado parte desse ponto-chave, de toda essa conversa que a gente fez hoje da importância do equipamento de ordenha, que é muito mais, eu falo hoje, trazer essa conversa para o produtor, para ele entender um pouco desse desafio e para o próprio técnico entender um pouco que hoje um trabalho desse CS começa pelo equipamento de ordenha, mas que vai ter toda outra sequência e justamente o que a gente quer fazer hoje, eu acho, buscando no centro desse serviço compartilhado, é justamente a gente ter essa segurança de que nenhum anelo dessa corrente vai ficar solto. Quer dizer, a gente vai conseguir montar o que é máquina de ordenha, o que é um bom plano de limpeza do equipamento, o que é um bom plano de vacinação, né, de controle sanitário do rebanho, de anotações. Então, tudo isso vai trazer com que cada vez a gente consiga fechar mais esse elo dessa corrente para tudo isso chegar numa melhora de qualidade. Eu sempre falo que quando a gente melhora 100 mil na CCF numa fazenda, a gente está deixando para dentro dessa fazenda o 13º salário dela em leite. Se nós melhorar 100 mil. Se nós melhorar mais que 100 mil, mais que 200 mil, pode ter certeza que esse ganho ele é multiplicado aí. Deixa eu falar o quê, para que o pessoal possa nos entender. Então, vamos lá. Pessoal, do que nós estamos falando, né? Esse projeto, que inicialmente a gente está tratando com o nome de Centro de Serviço Compartilhado, ele é um projeto em que a gente executa em parceria com as indústrias de laticínio e com indústrias fornecedoras de insumos para os produtores. Vou fazer uma contextualização para facilitar o entendimento. Esse projeto, o alvo dele é melhorar a qualidade do leite da fazenda. Quais os indicadores nós temos de qualidade? CPP, CCS, proteína e gordura. Para poder melhorar CPP, nós precisamos de limpeza e refrigeração. Temos todo o trabalho de CCS que nós citamos aqui e o trabalho voltado para sólidos. Dentro do mesmo projeto, a gente consegue colocar um profissional tomando conta daquelas ações que são fundamentais para que a qualidade do leite aconteça. Esse cara só vai trabalhar com isso. Então, ele é praticamente um sanitarista da fazenda. Ele é um cara que está preocupado com saúde animal o tempo inteiro e fazer a gente ter resultado. Então, o que esse cara faz? Ele vai rodar um calendário sanitário na fazenda de mamana caducando, ou seja, em todas as categorias. Ele vai levar para a propriedade, garantir o uso do detergente Dipping, vai levar para essa fazenda sêmen, agregador de sólido, para a gente poder garantir sólidos no leite, e vai fazer a troca de teteiras da fazenda, além de rodar um checklist de diversas áreas. Então, nós estamos falando de um consórcio com 4 indústrias: indústria teteira, indústria de químico, indústria de sanidade e, por fim, a indústria do sêmen. Essas 4 empresas, a gente tem um consórcio, fechou isso com algumas empresas, às vezes dependendo do segmento, até mais de uma empresa participante, por estar atuando em determinada região, determinada logística. A gente faz esse consórcio, essas empresas ajudam produtor e indústria a pagar a mão de obra desse profissional.
normalmente, né, quanto maior o volume médio dos produtores, menor é a participação deles no pagamento desse profissional, porque a produção por litro de leite ali acaba diluindo, e pode chegar o caso até da indústria produtor não ter que contribuir e conseguir sair isso da própria verba de marketing e do ganho de escala dessas indústrias parceiras. Então as indústrias parceiras elas vão estar vendendo o produto no preço de mercado ali, da região, e elas, pelo ganho em escala, com as verbas de marketing e o ganho de escala que tem, elas ajudam a gente a colocar esse profissional fazendo tudo aquilo que a gente precisa. Então, o Ciro trouxe aqui, né, nós trouxemos para vocês aqui essa questão vácuo, pulsação, troca de teteira e evitar sobreordenha como os principais fatores de lesão de esfíncter. E entra um ator aqui que a gente não citou, que é a Milksat, que ela vai ajudar a gente a controlar vácuo, pulsação e sobreordenha sem o profissional. Um software vai conseguir fazer isso. A gente instala na ordenha da fazenda um vacômetro que é assistido via internet e um pulsógrafo, e a partir desses dois aparelhos a gente consegue fazer essa calibração da ordenha lá na propriedade, e o profissional vai estar incrementando os demais itens que a gente citou aqui. Esse combo, né, ter uma pessoa garantindo tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha contagem de célula somática dentro do padrão, especialmente a contagem de célula somática, que é a parte difícil de toda a operação, é o grande trunfo. E por isso que a gente colocou o nome, né? E agora quem poderá nos defender, né? A gente trouxe um Chapolin Colorado para poder te ajudar, né? Todo mês aí vai estar participando. E não é uma coisa, nós não estamos falando de um trabalho aleatório, um trabalho que vai lá o profissional uma vez e some. Nós estamos falando de um acompanhamento mensal na fazenda, onde a gente tem ali uma rotina com 12 visitas previstas no ano, onde vai estar participando aí dessas operações de sanidade que a gente falou. Então, esse é o quê do projeto, né? E aí eu queria ouvir aí Daniel e Ciro aí para ver os complementos. Sim, e o que eu achei mais interessante na ideia do centro de serviço compartilhado é o conforto que isso traz para o produtor. Então eu vou dar um exemplo. Sabe aquela vacinação da sua bezerra de brucelose que você foi deixando passar, foi deixando, e na hora que você viu você perdeu o prazo, e aí você teve que ir lá no órgão de defesa, teve que falar o que tinha que fazer, e você não fez por maldade, você fez simplesmente porque é tanta coisa na rotina da sua fazenda que passou desapercebido. É aquela borracha que você não trocou, é aquilo que falta alguém para te ajudar naquele momento para você fazer aquela coisa específica. O Centro de Serviço Compartilhado vem para isso. Ele vem para justamente disciplinar a fazenda a todas aquelas coisas que são padronizadas e que são fáceis de ser feitas desde que alguém pare, pense e consiga executar de fato. Existe um cronograma para que isso aconteça. Então isso traz conforto para o produtor, que não tem mais que pensar nas coisas que são padronizadas. Então, olha, tem que comprar material de ordenha, já sabe o que é, a gente já sabe, não tem de pensar, olha, está acabando, não está acabando, isso já chega para você. Tem que fazer a vacinação do seu rebanho, a gente já sabe, olha, tem um calendário vacinal, dia tal, a pessoa vai vir aqui, eu só tenho que fechar o gado que a gente vai fazer as vacinações e você não vai perder nenhuma janela dessa que é necessária. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que você tenha um leite de melhor qualidade e automaticamente, a partir do momento que o seu BPA está bem feito e a sua qualidade do leite está bem feita, aquele laticínio que paga por qualidade do leite, ele vai te pagar mais também pelo seu produto. Então é assim como falaram aqui, né? Uma fazenda ela tem que ser melhor do que ela mesma, porque incrivelmente é uma das únicas atividades que você não tem que preocupar com a concorrência. Não a concorrência da fazenda, né? Você tem que preocupar com a concorrência da soja, por exemplo. Mas você fazendo um serviço bem feito, de fato, é você com você mesmo melhorando. E com tabela de qualidade, automaticamente você tem aí todos os benefícios disso acontecer. Gordura e proteína através de sêmen também não tem nem o que falar, né? Cada vez mais carregar menos água. Então, como é que você faz isso? Aumentando o sólido do leite. Então, essa é a ideia é para beneficiar tanto o produtor quanto a indústria em qualidade do leite, em sólidos e conforto naquilo que é padronizado para você poder ter na sua casa a certeza que você vai preocupar com aquilo que você tem que tomar decisão, não aquilo que já tomaram por você, porque é padrão da técnica. Bom, Ciro, você foi um parceiro aí, né, que foi autor, né, participou, coautor dessa ideia, né?
E você participou dos testes aí, né? Fez alguns testes em relação aos equipamentos da MilkSite. Como é que você está vendo isso? Está vendo a ideia do centro e como você acha que isso pode ajudar o produtor na ponta? Com relação principalmente a esse levantamento de dados do posicionamento do equipamento, eu acho que é fundamental, porque, querendo ou não, é um elo dessa corrente importante. Eu acho que ter esses dados na mão, o técnico conseguir avaliar realmente como que esse equipamento está funcionando, eu acho que é fundamental. Isso era uma tecnologia que estava muito distante para a gente, né, aqui no Brasil, pelo menos, e eu acho que agora ela está chegando. Então, nós usar essa inteligência, usar essa ferramenta hoje para criar um padrão de visita para a gente, como técnicos da Companhia do Leite, do IPRA e das demais empresas envolvidas no processo, poder estudar, porque em algum momento a gente vai pegar alguns casos mais difíceis, mas vai estar aprendendo junto, e eu acho que essa leitura inicial ela é fundamental. E eu falo muito isso hoje dentro do trabalho que a gente faz no dia a dia, né, muito com relação à pulsação, que muitas vezes o pessoal pensa, eu tenho vacas de alto fluxo e eu preciso de uma pulsação mais agressiva. E o número é o contrário, né? Hoje eu venho trabalhando ao contrário. Quando eu pego fazendas de alto fluxo, quanto mais suave é a minha pulsação, quanto mais suave, quanto mais conforto eu trago para esse animal, ele responde em melhor velocidade de ordenha. Então, tudo volta de novo para a velocidade de ordenha. E o produtor se beneficia por quê? Porque vai ter um animal mais saudável, mais sanidade dentro do plantel, e ao mesmo tempo, querendo ou não, a gente vai estar fazendo esse mesmo serviço em menos tempo. Então a gente sabe que uma das coisas que o produtor valoriza hoje dentro da propriedade é o tempo, e hoje o cara que estava ganhando 30, 40 vacas, conseguir baixar 15 minutos no tempo de ordenha, é meia hora a menos que ele vai ter dentro para fazer outras atividades. Então isso eu acho que é super importante ter esse levantamento, e a MilkSite está participando dentro do grupo, justamente para a gente conseguir consolidar essa ideia e depois estar discutindo essas ideias, qual vai ser o melhor caminho para essa fazenda, qual o melhor parâmetro de pulsação para estar usando, qual vaca. Então isso é fundamental. E lembrando que é um processo de educação continuada. Então, quer dizer, não é porque eu regulei agora que não pode se regular, ou que mudou o perfil de produção dessa fazenda. Então, tudo isso vem a somar forças com essa coleta de dados, e às vezes para nós no dia a dia é mais corrido, mas se eu tenho um aparelho lá que vai me dar essa informação, é aquele negócio, eu vou conseguir abrir o aplicativo, entrar na fazenda que está lá em Minas lá e conseguir observar como está essa pulsação, se realmente a gente precisa essa mudança de parâmetro ou não, com relação, inclusive, comparando com os tempos de ordenha da própria fazenda, né? Quer dizer, melhoramos assim, se melhorou o tempo de ordenha, não melhorou, então acho que é fundamental. E o centro, em si, como a gente está chamando nesse primeiro momento, eu acho que vai trazer para o produtor, em primeiro lugar, a segurança. Eu acho que a segurança de saber que vai estar pisando em solo fértil, onde vai ter apoio, vai ter amparo, eu acho que isso é fundamental. Quando me perguntam hoje qual que é a maior dificuldade hoje de trabalhar em fazendas, eu sempre falo, a maior dificuldade de trabalhar em fazenda é que o produtor confie na empresa que está lá dentro e como que a gente vai entregar. Nós não estamos falando muitas vezes assim, fazer milagre, justamente ao contrário, é simplesmente entregar aquilo que a gente está prometendo entregar, que é uma melhora na CCS, e a fazenda vai melhorar com isso, os dados estão aí, a partir do momento que se trabalha esses números, a gente tem essa evolução, e automaticamente o ambiente da fazenda fica mais tranquilo, porque o produtor vai conseguir focar naquilo que é importante dentro da fazenda, que é produzir comida, criar a bezerra bem, né, para ela parir bem, para ela produzir bem. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental hoje dentro da fazenda, e deixar que esses outros itens tenha alguma pessoa que se preocupe por ele. Isso eu acho que é o fundamental da gente estar observando para esse perfil nosso hoje de trabalho. Então, eu acho que realmente é uma ideia que vem contemplar aí, talvez, um pouco do trabalho do Ronaldo, um pouco do trabalho da Companhia do Leite, com um pouco do trabalho que a gente tem no campo aí, para sermos mais assertivos, para a gente chegar de uma forma mais assertiva lá e entregando o resultado. Ciro, eu vi uma postagem esses dias, né, o pessoal falando da BIC, criada em 1950, e até hoje é a mesma caneta. E embaixo escrito assim, né? Às vezes é fazer o básico bem feito, né? E eu acho que no leite, cara, vira e mexe, a gente
Tipo assim, talvez, sei lá, ordenha robotizada, talvez a gente falar, pode até citar qualquer coisa assim, mas quando a gente está falando de voltar a tentar fazer no básico bem feito, trabalhar no básico bem feito, já é uma revolução. Ronaldo, mas eu vou te falar assim, tu não sabe a segurança que os robôs me trouxeram hoje para trabalhar no D convencional. Por quê? Porque os robôs me provam hoje que quando eu tenho ordenhabilidade, eu melhoro tudo isso que a gente acabou de falar. No ordenha convencional é muito mais demorado. Então, hoje, por exemplo, são 2 fatores fundamentais hoje para o sucesso numa fazenda de robô. Primeiro, a alimentação, qualidade da alimentação. E segundo, esse robô está regulado de acordo com a produção de leite daquela fazenda, o que não é uma receita de bolo. Então, a gente vê quando melhora isso, como melhora o comportamento das vacas, melhora a procura desse animal pelo robô e, principalmente, melhora o número que mais nós lutamos numa fazenda de robô, que é o tal do fluxo de leite. Quando eu melhoro o fluxo de leite, isso é sinal que eu estou trazendo o máximo de conforto possível. E quando eu estou de conforto possível, eu estou fazendo que essa vaca vai produzir mais prolactina. E se ela produzir mais prolactina, o pico dela vai subir antes, vai subir mais. Então, tudo isso vai agregar em produção. Então, por mais que a gente fale hoje de todo o sistema, a ordenhabilidade eu vou aplicar desde uma fazenda que está ordenhando no balde ao pé a uma fazenda que está ordenhando no robô. Ou então o sistema, ele vem muito bem. Quer dizer, a leitura tem que ser feita. Ciro, eu tive recente essa gravação, eu tive contato com 2 empresas que me marcaram, uma muito grande e uma muito pequenininha. E aí, uma indústria de 10 mil litros de leite dia, e eu conversei com ele e mostrei para ele assim, imagina a gente colocar um veterinário à sua disposição, mostrando para ele o trabalho da originação, onde ele poderia fazer um aumento de volume de leite para aquele grupo de produtor que ele já assiste, ou seja, ele ajudar os próprios fornecedores a produzirem mais leite. E sinalizei para ele a hipótese dele reservar ali aproximadamente metade do tempo desse profissional para que ele conduzisse o trabalho do centro de serviço compartilhado. Então, ou seja, um profissional ligado ali a entre 10, ele oscila de 10 a 15 mil litros de leite, um profissional ajudaria ele ali a cobrir ali uma fração muito significativa do volume de leite dele. E aí, ou seja, boa parte desse recurso de manter esse profissional vindo desse consórcio de empresas e a outra metade ajudando aí na parte de assistência técnica. Esse total desse trabalho ele estaria totalmente administrado pelo Evomilk, pelo aplicativo. Eu ia pegar esse sistema e ia colocar lá dentro o plano de qualificação do fornecedor dessa indústria e ela podendo ter um profissional garantindo qualidade do leite. Esse laticínio pequenininho é produtor de queijo fino, reunião para daqui uns dias para poder colocar em prática. O dono falou assim, é isso que eu preciso, né? Mudar de patamar. Então, ser num pequeno assim, numa grande indústria, muitos produtores de baixa produção, então é muito difícil a indústria conseguir mão de obra para atender o que a legislação pede de qualidade do leite. E a gente deu esse direcionamento do uso do centro aqui, para que ela possa acoplar isso no centro, no trabalho de plano de qualificação do fornecedor e ter mais esse parceiro ajudando a mão de obra, né? Ter essa mão de obra complementar que é tão difícil de dar cobertura para as grandes indústrias, né? É muito produtor que tem para dar suporte. Então, acho que é uma oportunidade aí, né, para as indústrias pensarem, só finalizando, é uma oportunidade para as indústrias pensarem, né, como... aquela brincadeira nossa do quem poderá me defender, né? Como a gente sabe que o orçamento é restrito, a cobrança é grande por parte da fiscalização. O próprio desafio de qualidade do leite que a própria indústria traz para si mesma, né? De buscar essa qualidade do leite. Então, eu estou trazendo aqui, né, essa alternativa que vira um programa de certificação de boas práticas. E aí a gente vai, quando a gente entra... Para nós encerrar aqui, porque realmente o tema é longo, mas quando a gente fala hoje, e aí independente do tamanho do laticínio, quando a gente vai falar hoje realmente o que esse leite está impactando, a qualidade desse leite está impactando hoje, muitas vezes é aquele negócio, o laticínio está preocupado com a gordura, ele está preocupado com a proteína, mas ele esqueceu da caseína, que é o que manda no rendimento inicial dele, que é o que vai mandar ele produzir mais queijo
com o volume de leite, né? Então, justamente é isso. É a gente conseguir levar essa informação, eu acredito que vai ser o principal hoje. E mais, eu acho que o centro vai ser a forma da gente conseguir fazer modelos de trabalho para a gente conseguir multiplicar depois. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que tanto a Companhia do Leite quanto o IPRA hoje, eles entendem que isso é um trabalho verticalizado, não é um trabalho sozinho, é um trabalho que a gente tem que começar a verticalizar ele, e eu acho que esse é o principal fundamental, e é isso que me atraiu desde a nossa primeira conversa, a gente está realmente desenvolvendo esse projeto aí. E nesses moldes que a gente está pensando hoje, eu tenho certeza que a gente vai trazer um resultado muito significativo dentro de fazendas, e que à medida que os latinos vão percebendo isso, eles vão querer multiplicar assim essa ideia. Ciro, eu avisei, né? 1 hora passa muito rápido, né? Nós já estamos aí há mais de hora já. 1h10 conversando. Eu queria primeiramente agradecer a sua disponibilidade, né? De estar aqui com a gente, dar os parabéns aí para você e para a IPRA, e agradecer também por vocês terem acreditado nesse projeto com a gente, participado da construção desse projeto, que eu acredito vai ser uma transformação aí para a bovinocultura leiteira do Brasil, e esse centro de serviço compartilhado vai abrir portas aí para a gente poder fazer muitas coisas, né? Porque a gente sabe que o produtor tem dificuldade de orçamento. O produtor de leite médio brasileiro, ele ainda tem uma escala de produção baixa, que é difícil arcar com esse tipo de coisa. Então, assim, a gente acredita que unindo forças, né, o que é o que nós estamos fazendo, juntando empresas do segmento para unir forças, para poder levar essa ajuda para a cadeia produtiva, né, e levar essa organização. Porque de forma organizada, a gente consegue reduzir substancialmente o custo se cada um, comparado com cada um querendo enfrentar isso aí sozinho. Então, te agradeço muito aí pela força e queria te dar espaço aí para você passar a sua mensagem final aí para os produtores, para as indústrias, né, para a cadeia produtiva do leite, sobre o tema que nós tratamos. Não, Ronaldo, eu tenho que agradecer a Companhia do Leite pelo espaço. A gente estuda a seu tempo, né? A gente já viajou, conversamos isso antes da ideia de conversarmos sobre esse tema. Eu acho que agora vem amadurecendo, tomou corpo. Eu acho que esse é o principal. Buscar entregar esse resultado para as fazendas. Eu acho que o produtor ele consegue visualizar isso no dia a dia. A indústria ela é uma chave dessa mudança, então ela tem do nosso lado, ela vai ser o ponto-chave dessa mudança, o ponto de partida na nossa sequência. Eu acho que a indústria precisa disso também, ela também tem essa necessidade de produzir mais com menos, e eu acho que o leite, o caminho da qualidade é o que vai levar isso. Então, eu acho que realmente a gente chega num momento de montar um projeto que está sendo cobrindo praticamente todas as pontas, né? A gente vai fazer, a gente falou do mamando ao caducando do projeto, então eu acho que isso vai estar muito dentro da nossa mão, e eu acho que o resultado que a gente vai ter vai ser um resultado muito rápido, e principalmente naquilo que a gente sabe que é o tema mais importante dentro da fazenda hoje, que é o produtor enxergar o futuro dela. Toda fazenda tem futuro, só que o produtor precisa enxergar qual vai ser o futuro dessa fazenda. Enquanto ele não enxergar esse futuro, ele não vai acontecer. E a semana retrasada, quando a gente conversou, foi muito legal, porque eu estava justamente naquela região de Erechim da Alfa lá, quando eu te mandei aqueles resultados lá, e, cara, é incrível, era um produtor que há 2 anos e meio atrás eu tinha visitado, ele estava ordenhando numa balde ao pé, em uma varanda. Aí, na visita dessa vez, ele já estava com compost, com 40 vacas, com ordenha canalizada. Então, como que a assistência técnica, como que esse trabalho pode mudar a forma da fazenda se planejar. Então, eu acho que é muito também esse caminho, né? Mostrar para eles o resultado financeiro que a gente sabe que a atividade tem, basta a gente entender aonde está o nosso descargável. Então, Ronaldo, mais uma vez agradecer a tua pessoa, a Companhia do Leite, justamente por abrir esse espaço aí e a gente começar essa parceria que eu tenho certeza que vai ser muito longa, duradoura e produtiva. Beleza, e uma coisa que você falou, Ciro, lá no início que eu acho interessante da gente falar, né? A gente está falando das empresas do consórcio ajudarem
a pagar esse profissional, a gente está falando da indústria, o próprio produtor, a gente está falando de cada um fazer a sua parte e conseguir juntos fazer com que isso fique cada vez mais barato, né? E uma coisa que eu acho interessante de falar é o seguinte: todo mundo que participa tem que participar, é lógico que tendo benefício. Então, até a indústria de laticínios, né? A indústria de laticínio tem que pagar esse técnico. Eu acho que ela tem que contribuir, desde que os números mostrem que essa contribuição que ela fez retornou para ela em sólido, retornou em qualidade do leite. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem muita preocupação aqui, que a gente consiga trazer esse benefício financeiro mesmo, além de todo o resto, para as indústrias, para o produtor, para todo mundo. É um negócio que não é soma zero, né? Um não tem que perder para o outro ganhar. A gente consegue fazer isso de uma forma que todo mundo saia ganhando. Então é isso que a gente está tentando fazer com esse centro de serviço compartilhado. Muito obrigado. Porque a gente passa a produzir um novo dinheiro que não estava sendo produzido, né? Quando você reduz a contagem de célula somática, a vaca automaticamente, né, a vaca vai passar a produzir mais leite, aquele rebanho, né, ele passa a produzir mais leite na média, especialmente ao passar do tempo, essa média vai aumentando, que vai saindo aquelas vacas que foram lesionadas, e eu tenho um rebanho cada vez mais produtivo, a gente passa a produzir um dinheiro que não existia. E por isso que o negócio não é um negócio de soma zero, né? Soma zero. Um jogo de soma zero. Então, é isso que a gente quer levar para o campo, levar essa segurança, né, para o produtor aí, de que aquelas tarefas vão acontecer. E ter gente para ajudar, porque passar relatório falando o que tem que fazer e virar as costas, esse é um modelo falido, esse já deu errado. Ele não vai dar errado, não, ele já deu. Aquela história, né? Não, mas eu escrevi para ele fazer. Eu falei, mas meu filho, não é o escrito que vai efetivamente resolver o problema, né? E esse controle, esse acompanhamento mensal, acho que traz muito isso também. Você deixa sempre a chama acesa, como o Ronaldo sempre fala, diz assim, não, tem que fazer, vamos fazer, você precisa de ajuda, a gente vai estar junto com você nisso. Ô Ciro, eu te agradeço também, muito obrigado por ter participado com a gente hoje. Eu espero que você volte mais vezes, quem sabe um dia até presencial, sem demorar muito tempo para isso. E eu acredito que é isso, né? A turma que está assistindo a gente também, muito obrigado por ter assistido mais esse episódio com a gente. Aquele tradicional brinde para finalizar? Ciro, sinta-se. Ciro. Brindado aí. É isso aí, pessoal. Segunda-feira que vem, 7 horas da noite, tem mais. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.